Brasil, povo de Deus, patriotas, é muito importante você compartilhar esse vídeo, é um vídeo muito sério. O Trump acaba de decidir agora no Brasil, ele não vai reconhecer as eleições. Quem se lembra, querido, em 2022, nós estávamos na expectativa que o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro ia ganhar. Mas nós sabemos que as caixas pretas, meu amado, ajudaram o 9 dedos a ganhar. Veja agora o que o Trump acaba de decidir para o Brasil. Se continuar dessa forma, nessas eleições, ele quer voto impresso, papel. Em 2026, ele não vai reconhecer as eleições. O que foi anunciado, o Brasil precisa ouvir agora. Quando a gente acha que a situação não pode piorar para o lado do Brasil, a gente acaba recebendo essa notícia de que o Trump não vai reconhecer o resultado daquele processo democrático no Brasil. E você vai lá, aperta as maquininhas e escolhe o presidente da República. Eu vou falar desse jeito para que o vídeo não seja censurado, porque aqui no Brasil, até isso nós estamos censurados. Nós não podemos falar daquele processo de um Estado democrático de direito. É complicado. Você sabe qual é. Eu vou mostrar um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando isso, caiu como uma bomba. O Eduardo Bolsonaro tem pautado a mídia no Brasil e tudo que ele está falando, de fato, tem acontecido. O que é que o Donald Trump quer? Ele quer o papelzinho. Ele quer o preto no branco na hora de for escolher um presidente da República. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar o máximo que você conseguir, porque é importante demais quando você faz isso para a gente alcançar mais pessoas, trazer para as mais pessoas as notícias que estão acontecendo no Brasil. Vamos lá? Vamos para a notícia então de verdade? Vamos primeiro pegar o vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro, que traz essa informação agora, tá? Essa informação agora. Ele fala, ó... uma eleição nessa caixa preta que a gente utiliza de um processo 100% eletrônico, onde a direita não vai ter a possibilidade de falar. Você não precisa ser especialista em saber, em conhecer um pouquinho do Donald Trump. Ele não vai reconhecer a eleição brasileira. E aí, o povo brasileiro vai ter saudade da tarifa morais de 50%. Se nós chegarmos numa eleição nessa caixa preta que a gente utiliza de um processo 100% eletrônico, onde a direita não vai ter a possibilidade de falar. Você não precisa ser especialista em saber, em conhecer um pouquinho do Donald Trump. Ele não vai reconhecer a eleição brasileira. Tá aí o laranjão. Quando a gente pega essa informação do Eduardo Bolsonaro, a gente vê a mídia já falando sobre isso, né? Se tudo der errado, estaremos vingados, diz Eduardo Bolsonaro, com relação às maquininhas. Eduardo Bolsonaro disse que prevê que Estados Unidos não reconhecerão o processo do Estado democrático no Brasil, que você sabe qual que é a escolha do presidente aqui no Brasil. Vamos lá. A gente precisa entender de fato o que está acontecendo mediante essas notícias. Por que é que o Donald Trump está exigindo tudo isso? Porque viu que aqui no Brasil a coisa virou bagunça. Viu que aqui no Brasil ninguém pode falar de nada sério mais. Como é que se fala de um processo democrático de direito onde você vota dentro do Congresso Nacional para colocar um papelzinho do lado e isso não é admitido? O próprio Barroso foi dentro do Congresso Nacional, falou com diversos líderes e proibiu a inserção do papelzinho junto na contagem. Gente, vamos parar de ser bobo. Vamos entender o que está acontecendo. O cara, quando ele quer de verdade transparência, quando ele quer democracia, quando ele quer lisura, ele é o primeiro a torcer para que isso possa acontecer. Você sabe por que o presidente Bolsonaro está condenado? Por isso. O presidente Jair Messias Bolsonaro está condenado por esse motivo. Vejam vocês, o que ele falava? Se você tem uma porta da sua casa com 3 cadeados e você acha que provavelmente colocando um cadeado a mais vai ficar mais segura a porta da sua casa, por que é que você impediria de colocar esse cadeado lá? Vamos voltar aqui para o processo democrático das maquininhas. A gente não pode nem falar o nome. Poxa, é seguro? Vocês querem que a gente acredita que seja seguro.
Vocês querem que a gente acredita que de fato tudo funciona de forma 100%. Tá. Então vamos colocar o papelzinho de lado e acabou a conversa. Aí, meus amigos, fica nessa retórica, fica nessa situação de dizer que não pode, dizer que pode, dizer que não pode, que não tem dinheiro, que não sei o que vai dar problema. Olha o que está acontecendo. A taxa vai ser carimbada no Brasil. Eu estava assistindo alguns vídeos, o Porto de Santos bateu o recorde essa semana agora que passou para mandar os produtos para lá, porque demora cerca, principalmente aqui na minha região, que é sul de Minas, demora cerca de 14 dias para que o café possa chegar lá. Então, para poder chegar lá, antes do dia 1º, teria que contar 14 dias para não sofrer com essa taxa. E agora o próprio Donald Trump vem, através do Eduardo Bolsonaro, e fala, olha, se não for com um papelzinho do lado, eu não reconheço o processo democrático de direito. Não venham com desculpa esfarrapada, não venham com conversa fiada, dizendo que o Trump ele não sabe o que ele está falando, que o Trump não sabe o que ele pede, que o Trump não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ei, vamos lá. O que o Trump quer? Democracia plena no Brasil. Igual a primeira emenda da Constituição. Liberdade de expressão. Eu posso falar tudo o que eu quiser. Não significa que eu posso cometer crime. Não. Eu posso falar tudo o que eu quero com responsabilidade. E se eu cometer algum crime, que não seja crime de opinião, eu seja processado. E não as Big Techs. E não a Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, e nem o Google, que é o YouTube e outras plataformas afins. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo para que as Big Techs sejam responsáveis. Você não viu que o caldo, como diz o ditado aqui na minha região, que o caldo entornou depois que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo para a censura? Porque agora a responsabilidade do que o Alberto fala não é do Alberto mais, é da Big Techs. Então o primeiro passo é esse. Esse é o primeiro ponto para que o Donald Trump pare de interferir no processo do Brasil. Responsabilidade é de quem fala. A responsabilidade não é da Big Techs. É a mesma coisa de você dirigir um carro. Você bate um carro, a responsabilidade é da concessionária? É da Volks? É da Chevrolet? Da Ford? Não, a responsabilidade é tua que está dirigindo. Você imagina se isso vira moda no Brasil, né? Ah, não, sofreu um acidente, sofreu um acidente, então o responsável agora é a montadora do veículo. Então o primeiro passo é esse, tá? Esse é o primeiro passo. Reconhecimento de um Estado democrático de direito. Segundo, exclusão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Ele não quer mais o ministro Alexandre de Moraes pela quantidade de censura e outros afins que o ministro Alexandre de Moraes aplicou aí, recentemente. Vocês lembram o que ele fez com o X? O que ele fez com o Space, com a Tesla, do Elon Musk? O que fez com o Hubble e outros? Ninguém esqueceu. Então ele quer o Alexandre de Moraes fora. Terceiro ponto. Ele quer Lula fora. O Lula já provou, por A mais B, que era uma pessoa condenada por corrupção, por lavagem de dinheiro, e quem colocou o Lula na disputa foi o Supremo Tribunal Federal. Foi Dias Toffoli, foi Fachin. Ele quer o Lula fora. É isso que ele quer. E tudo através de um processo democrático. Senado, Congresso Nacional, ninguém dando canetada para isso. Não. Através de todo o processo específico que tem para isso no Brasil. Esse é o pedido do Trump. E agora, de acordo com o vídeo que eu acabei de colocar para vocês do Eduardo Bolsonaro, e agora ele faz o pedido, então, de que simplesmente tenha o papelzinho do lado das maquininhas, porque senão o processo não vai ser reconhecido pelos Estados Unidos. Aqui, ó, tá cheio de gente falando, né? Olha a frente parlamentar. Olha os impactos, gente. Olha os impactos, tudo que tá vendo. Eu tô vendo a notícia em tempo real para você. Impacto começa no campo.
mas termina na sua casa. A tarifa de 50% dos Estados Unidos vai gerar um rombo de 5 bilhões de dólares no agro. E o impacto vai disso além do que você imagina. Menos exportação, menos demanda, produtores quebram, fábricas fecham e investimentos das indústrias caem. Ao longo prazo o impacto chegará até você. Agora, por que é então que os governantes não estão vendo isso? Aqui, ó. A FPA está lançando um vídeo falando justamente isso, ó. Olha lá, tarifa de 50%, taxação, né? Taxa impacta todos os produtos. Nós estamos sendo avisados. Agora, o que a mídia quer falar? O que a mídia quer dizer? A mídia quer falar que nós da direita, nós somos a favor de uma retaliação no Brasil. Que nós somos a favor dos Estados Unidos, que os Estados Unidos venham taxar. Mentira! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que a nossa única arma é ajuda externa. Para quem que nós vamos recorrer? Tanta gente preso, mulheres, senhores, senhoras, sendo presos por 17 anos, 14 anos de cadeia. Para quem que é que nós vamos recorrer? Se nós estivéssemos aqui num Estado democrático de direito pleno, com devido processo legal, essas pessoas sendo julgadas na primeira instância, com oportunidade de serem julgadas pela segunda instância, pela terceira instância, quiçá pelo Supremo Tribunal Federal, depois de todas as instâncias, tudo bem. Agora, nós estamos aqui pedindo socorro há muito tempo e nós vivemos numa coisa, gente, que se chama guerra de quinta geração. O que é uma guerra de quinta geração, Alberto? São esses meios de forçar um outro país a recuar naquilo que ele está fazendo. Porque o Brasil não precisa utilizar bomba, caça, exército, porque nem isso nós temos. E talvez seja até por Deus, né? Se nós tivéssemos aqui um equipamento das Forças Armadas, blindados, submarino, caça, poderoso para defender o nosso Brasil, talvez seria pior. Porque o Lula bateria na ponta da mesa e falava, manda vir aqui para nós para ver. Manda vir atacar. Manda para ver o que é que vai. Aí seria uma outra forma de conduzir todo o processo, de uma cobrança. E outra, uma coisa que nós temos que saber também, nem é só o Donald Trump. A OCDE, que é o dos estados da Europa, né? Organizações da Europa, de países lá, eles também já estão falando aí na questão do Lula. A Suíça. A OCDE, que é diferente da OCDE, a OCDE também. Países da América Latina. A não ser aqueles ditadores, eles esquerdistas que estão aí, essas pessoas não querem mais negociar com Lula. O grande problema que eu acho que eles achavam, que nunca nada ia acontecer em absolutamente nada. Olha o que foi que aconteceu nesta noite de sexta para sábado. Olha o que foi que o ministro Alexandre de Moraes fez, gente. Gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição. Ele só manifesta, ele só fala, ele só opina quando alguém, através de um processo formal de foro privilegiado, comunica ao Supremo e ele fala. Caso contrário, a nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea que não pode ser nem mexida nem pelos deputados e senadores, a não ser numa Constituinte, fala assim, ó, artigo 5º. Todos podem reunir pacificamente, sem arma, em locais abertos, ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outras reuniões anteriores convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Está na Constituição. E o Alexandre de Moraes, ele não está acima da Constituição. O que ele fez ontem? Sem ser provocado.
sem qualquer instituição, juiz, promotor, nem nada falar com ele. Eles pediram um mandado praticamente de prisão para prender todas aquelas pessoas que estavam em Brasília. Isso é certo? Isso é certo? E ele vem dando varada na água, uma atrás da outra. Enquanto bandidos, facções, criminalidade está correndo solto por aí. Eu tô vendo um monte de coisa que eu tenho que te passar. Por que que o Donald Trump não vai reconhecer o processo de escolha de presidente nos Estados Unidos, caso seja só na maquininha? Porque ficou numa situação incompreensível. Não é algo mais tolerável. Olha o que diz o jornalista, que geralmente defende a esquerda. Peraí, se o Alexandre de Moraes tivesse expedido um pedido para que as forças de segurança nacional, o exército, qualquer um, ficasse ali de prontidão, né? Porque caso houvesse, botava investigador ali, a BIM, né? Fica monitorando, vê o que esse povo tá falando, tal, mas negar o direito do povo ir pra rua. Por qual motivo? Porque o povo tá acordando. Isso não pode. Isso não pode de jeito nenhum. O próximo presidente da República irá indicar 3 novos ministros do STF. Vai sair fora o Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Olha a preocupação aqui do Donald Trump. A escolha ela tem que ser legítima. A escolha de fato ela tem que ser uma escolha que, sabe, do povo mesmo. E nós não podemos criticar o processo lá das maquininhas. Porque senão nós estamos lascados, né? Olha aqui mais, Alexandre de Moraes inclui o deputado Felipe Barros no inquérito de investigação de ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nem tá no Brasil e tá socando a coisa para frente. E tá indo um por um, né? Alexandre de Moraes inclui o deputado Felipe Barros no inquérito dos Estados Unidos, tal. O pedido partiu de um advogado que alega ter o deputado cometido o crime de se reunir com SpaceX e ter negociado a aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Lei que essa que está todo mundo falando que o Alexandre de Moraes ele já não consegue sair mais disso, né? Alexandre de Moraes cita os Estados Unidos e Hitler em decisão que proíbe acampamento na próxima STF. Ele fala assim, ó, Alexandre de Moraes cita Adolf Hitler segundo a imprensa. Democracia brasileira foi gravemente atacada com tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, tendo um dos fatores principais a omissão de diversas autoridades públicas que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército em uma repetição ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado com tentativa de acordo então do primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain, como o nazismo de Adolf Hitler. Tá ficando feio ou não? Eu poderia ficar aqui com vocês citando pelo menos mais 1000 motivos do porquê que o Trump não vai reconhecer o resultado se não for no papel. A moral do Brasil acabou. Essa é a realidade. Muitos não gostam que falam, mas a nossa moral no Brasil acabou. É, povo de Deus, precisamos de voto impresso. Porque voto impresso, meu amado, com certeza não vai ter os desvios. Na Venezuela teve o voto impresso e mostrou que ele perdeu, mas mesmo assim ele não aceitou porque é um ditador. Você é a favor do voto impresso, meu amado? Se você é a favor, dê seu comentário. Nós sabemos que essa caixa preta ajudou o 9 dedos. E agora Trump toma essa decisão que não vai reconhecer as caixas pretas em 2026. Compartilhe, dê seu like e dá um glória a Deus misturado com aleluia.